O rancheiro vivia cercado por silêncio. Não era o silêncio sereno das manhãs nas colinas, mas um silêncio pesado, cheio de lembranças que o vento parecia carregar consigo. Ele era um homem calejado, a pele marcada pelo sol e pelas intempéries, os olhos endurecidos por anos de solidão. O Oeste não tinha sido gentil com ele, mas também não o tinha destruído. Sobreviveu porque aprendeu cedo a não esperar bondade de ninguém, apenas a contar com a própria força e a própria sombra. A paisagem ao redor refletia esse mesmo espírito de resistência. O chão era seco, rachado em grandes fendas que pareciam gritar por chuva. A poeira levantava-se a cada passo dos cavalos e se espalhava como véu sobre o pasto ralo. O gado, magro e teimoso, vagava em busca de qualquer mancha verde. E o vento, eterno companheiro, soprava pelos vales como um lamento distante, carregando consigo os ecos de tiros antigos, de gritos esquecidos, de vidas interrompidas sem aviso. Naquele rancho isolado, cada prego, cada cerca e cada viga de madeira guardavam marcas de batalhas contra o tempo. Havia nele algo de impenetrável, uma fortaleza solitária erguida mais pela necessidade do que pelo desejo. O rancheiro, sozinho, sustentava tudo. Os braços eram fortes o bastante para segurar o arado, o rifle e as rédeas, mas o coração, ele mantinha fechado, como um cofre de ferro. Não era um homem cruel. Quem o encontrava nos arredores da cidade vizinha sabia que ele tinha palavra firme, que pagava o que devia e que não suportava injustiça. Mas também sabiam que não havia espaço para aproximações. O rancheiro falava pouco, olhava muito e nunca permitia que alguém atravessasse a linha invisível entre a sua solidão e o mundo. Naquela tarde em particular, o céu já se tingia de vermelho. O sol se despedia em tons de sangue ouro, enquanto os abutres circulavam alto, como se pressentissem alguma tragédia próxima. Ele estava no curral, observando o gado inquieto, quando percebeu algo incomum. Ao longe, no caminho de terra que levava até a entrada do rancho, surgia uma figura cambaleante. O rancheiro franziu o senho. Não era comum receber visitas, muito menos àquela hora. Levou a mão instintivamente à espingarda encostada na cerca. A figura aproximava-se devagar, como se cada passo fosse arrastado pela exaustão. Quando a luz do entardecer revelou seus traços, ele viu que era uma mulher. Ela estava coberta de poeira, as roupas rasgadas pelo caminho, os cabelos soltos como se o vento tivesse tentado arrancá-los do couro cabeludo. O olhar, no entanto, era o que mais chamava atenção. Havia ali um misto de pavor e desespero, como o de um animal caçado sem refúgio. Ela chegou até o portão do rancho, apoiando-se na madeira como se as forças lhe tivessem abandonado. O rancheiro não disse nada, apenas a encarou com o mesmo olhar duro que sempre oferecia ao mundo. Ele não confiava em estranhos, muito menos em histórias que apareciam com a noite. Foi então que ela ergueu a cabeça e, com a voz embargada, deixou escapar palavras que soaram como um grito contido, um apelo carregado de verdade. O vento soprou mais forte naquele instante, levantando a poeira em redemoinhos que pareciam selar a cena. O rancheiro permaneceu imóvel, sem saber ainda se aquelas palavras eram uma promessa, um aviso ou uma sentença. O Oeste tinha o hábito de colocar escolhas pesadas no caminho dos homens solitários. E, naquela noite, o rancheiro sabia que nada mais seria como antes. O rancheiro permaneceu em silêncio por longos instantes, observando a recém-chegada com o olhar firme de quem aprendeu a ler mais nos gestos do que nas palavras. Havia algo nos olhos dela que não podia ser ignorado: medo. Não era o medo simples de quem se perde na vastidão, mas o pavor profundo de quem foge de algo maior do que as próprias forças. Ela respirava em soluços, como se cada fôlego fosse roubado às pressas, e parecia pronta a desabar a qualquer momento. Ele, em contraste, era a pedra. Ombros largos, mãos marcadas por calos, o rosto seco como a terra que cultivava. Onde ela era fragilidade, ele era dureza. Onde ela tremia, ele permanecia imóvel. Esse contraste saltava aos olhos, como se o destino tivesse colocado frente a frente dois mundos opostos, a vulnerabilidade de uma vida prestes a se partir e a resistência de um homem que já se acostumara a não ceder. Ela tentou falar, mas a voz se embargou. Engoliu em seco, ajeitou os cabelos em desalinho, e disse apenas: "Eu só preciso ficar." Nenhuma explicação, nenhuma história. Apenas esse pedido, sussurrado como quem teme que até as paredes de madeira pudessem ouvir. O rancheiro estreitou os olhos. Estava acostumado a homens armados batendo à sua porta, a dívidas que tentavam arrancar-lhe o pouco que possuía. Mas nunca uma mulher assim, vinda do nada, carregando em si o mistério de uma fuga.
O instinto o alertava, não era seguro. O oeste ensinava que nada chega de graça, e tudo o que parece frágil pode esconder uma tempestade. Ainda assim, algo nele hesitou. Talvez fosse o modo como ela apertava as mãos contra o peito, como se tentasse segurar o próprio coração para que não escapasse. Talvez fosse aquele olhar perdido, que lembrava o de uma égua arisca encurralada. O rancheiro reconhecia esse tipo de dor, não a dela, mas a própria. Decidiu levá-la para dentro. Abriu a porta do rancho e, sem uma palavra, apontou o caminho. Ela entrou devagar, observando o ambiente simples, paredes de madeira gastas, mesa rústica, um fogão de ferro que guardava ainda o calor das brasas. Tudo tinha a marca de um homem que vivia só e não esperava companhia. A noite avançava. Do lado de fora, o vento zunia pelos vales, fazendo render as tábuas da casa. Do lado de dentro, o silêncio era pesado, quase sufocante. O rancheiro serviu-lhe um pouco de água e observou enquanto ela bebia com pressa, como quem não saciava a sede havia dias. Ele então perguntou: "De quem você está fugindo?" Ela baixou os olhos. Não respondeu. Apertou a caneca com tanta força que parecia querer escondê-la dentro das mãos. Depois de um tempo, murmurou apenas: "Só preciso de silêncio e de proteção." O rancheiro respirou fundo, o olhar fixo nela. Cada fibra de seu corpo dizia que aquilo era problema, e problemas no oeste costumavam trazer sangue. Mas, contra sua própria vontade, sentia-se atravessado pela lembrança de outras noites, de outros rostos. O rosto da esposa que perderá cedo demais. O choro de um filho que nunca cresceu para se tornar homem. As memórias eram como fantasmas que não o deixavam dormir, e agora surgiam à mesa, refletidas na figura daquela estranha. O silêncio se prolongou. Do lado de fora, o gado mugia, inquieto com o vento. Do lado de dentro, dois desconhecidos partilhavam o mesmo teto, cada um cercado de segredos. Por fim, ele quebrou a tensão. "Você pode ficar, mas vai haver regras." Ela levantou os olhos, surpresa. "Nada de mentiras", disse ele, com voz firme. "Se quiser a minha proteção, quero a verdade. Nem toda de uma vez, se não puder. Mas sem mentiras." A chama do lampião tremulou entre eles, como se registrasse o pacto silencioso que acabava de nascer. Ela assentiu, hesitante. E, naquele instante, o rancheiro soube que, mesmo sem confiar, havia decidido carregá-la em seu destino. O velho oeste não perdoava a fraqueza. Mas, às vezes, obrigava até os mais duros a abrir espaço para a compaixão. A noite se alongava no rancho, e o rancheiro, sentado diante do fogo baixo do fogão de ferro, não conseguia pregar os olhos. A presença da estranha dentro de suas paredes quebrava a rotina que ele havia moldado com ferro e poeira ao longo dos anos. Não era apenas o som leve de sua respiração no quarto ao lado, era o peso do mistério que ela trazia, o perigo que se insinuava como serpente à espreita. O fogo crepitava, e, com ele, vieram memórias que o tempo nunca conseguiu apagar. Ele recordou o rosto da esposa, uma mulher de sorriso raro, mas tão firme quanto as cercas que ajudara a construir. Recordou também o pequeno enterro feito às pressas no alto da colina, quando a febre roubou-lhe o único filho. Desde aquele dia, aprenderá que o oeste tirava mais do que oferecia, e que qualquer laço podia ser partido pela crueldade da terra ou dos homens. Mas nem todos os cortes vinham da morte. Alguns vinham da traição. Lembrava-se bem dos antigos companheiros de armas, homens que cavalgavam ao seu lado nos tempos de fronteira violenta. Lutaram juntos contra saqueadores, protegeram gado, defenderam terras. Até que um dia, por causa de ouro e promessas vazias, aqueles que chamava de irmãos o deixaram para trás em meio a uma emboscada. Foi naquele dia que o rancheiro aprendeu a desconfiar de todos, e foi também naquele dia que decidiu viver sozinho, sem esperar nada de ninguém. Agora, no entanto, havia uma mulher em sua casa. E a cada gesto dela, em cada silêncio carregado, ele percebia sinais que não conseguia ignorar. Ao beber água, seus olhos corriam para a porta, como se temesse que alguém a atravessasse a qualquer instante. Ao deitar, murmurava palavras entrecortadas, como se sonhasse com perseguições. E, em um lapso de descuido, deixará escapar o nome de um homem, que logo o corrigira com lágrimas e silêncio. Era o bastante para acender a chama da suspeita. O rancheiro não era tolo, se ela fugia, não fugia de algo pequeno. E no oeste,
Quando um segredo era grande, trazia consigo pólvora e sangue. Na manhã seguinte, enquanto a luz dourada invadia o rancho, ele decidiu confrontá-la. A encontrou sentada perto da mesa, as mãos juntas, como se estivesse em oração. Aproximou-se devagar, mas a voz foi dura como ferro. Eu preciso saber. Seu tom não deixava espaço para desvio. Quem está atrás de você? Ela tremeu. O silêncio que seguiu foi tão espesso que parecia encher o ar com poeira invisível. O rancheiro apertou a mandíbula, os olhos fixos nela. Se você trouxe perigo até aqui, tenho o direito de saber. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Por fim, apenas balbuciou. Eu não posso voltar. Isso eu já sei, respondeu ele, sem ceder. O que eu não sei é o que você esconde. Ela ergueu os olhos marejados. Dentro deles havia uma súplica muda, um pedido de confiança sem confissão. E, com a voz quase inaudível, repetiu. Eu não posso voltar. Não posso. O rancheiro sentiu a raiva subir por dentro, não contra ela, mas contra o vazio das respostas. Estava acostumado a lidar com verdades diretas, mesmo quando doíam. Aquelas meias palavras o deixavam inquieto. Sabia que estava abrigando algo perigoso, talvez até uma guerra que não lhe pertencia. Ainda assim, quando ela abaixou o rosto e os ombros se sacudiram em choro contido, algo dentro dele se quebrou. O mesmo homem que aprendeu a viver sem laços sentiu nascer uma chama estranha, feita de compaixão e de raiva contra quem quer que tivesse causado tanto medo nela. Ele respirou fundo. Não era de fazer promessas, mas, naquela hora, fez uma para si mesmo. Se alguém viesse até seu rancho atrás dela, encontraria mais que uma mulher assustada. Encontraria um rancheiro disposto a lutar. Não importava quem fosse o inimigo, nem qual segredo se escondia por trás daqueles olhos. A decisão estava tomada, protegeria aquela estranha, custasse o que custasse. O rancheiro não costumava ir à cidade a não ser por necessidade. Porém, naquela semana, o gado exigia troca de sal e ferramentas novas para a cerca. Montou cedo e cavalgou até o vilarejo, deixando a estranha sozinha no rancho. O caminho era poeirento, margeado por arbustos secos e carcaças de árvores retorcidas, como braços que pediam misericórdia ao céu. A cidade, com suas ruas de terra batida, parecia inquieta. Os olhares dos comerciantes e dos homens do salão carregavam tensão. Bastaram poucas palavras em conversas atravessadas para que ele entendesse: havia forasteiros armados rondando, perguntando por uma mulher. Descreviam-na de forma vaga, mas suficiente para não deixar dúvidas. 2 vaqueiros que conhecia de longe confirmaram. Estão procurando uma moça. Dizem que desapareceu da casa do patrão deles, encochichou um. E quem é o patrão? Perguntou o rancheiro, já sentindo o peso da resposta. O coronel Navarro, respondeu o outro, baixando a voz. Você sabe o tipo de homem que ele é? O rancheiro sabia. Navarro não era apenas um homem de terras, era dono de homens também. Sua influência se espalhava por fazendas, por bares, até pelos xerifes. Quem se opunha a ele acabava falido, expulso ou enterrado no deserto. Era um nome que carregava medo, como se trouxesse consigo a própria sombra da morte. O rancheiro voltou para casa em silêncio, o cavalo troteando firme. Enquanto o vento lhe batia no rosto, pensava na mulher que havia acolhido. O nome de Navarro, ligado a ela, transformava tudo. Se realmente fosse dela que falavam, ele havia colocado o próprio rancho na linha de fogo. Ao chegar, encontrou-a no alpendre, com os olhos perdidos no horizonte. A poeira levantada por seu cavalo a fez se erguer num sobressalto, como se temesse que cada chegada fosse o fim. Ele desmontou, aproximou-se e falou sem rodeios. Estão procurando você. O silêncio dela foi resposta suficiente. O rancheiro insistiu. Navarro. É dele que você fugiu? Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas. Ela levou as mãos ao rosto e demorou antes de responder. Quando finalmente falou, a voz veio em soluços. Eu vi. Eu vi o que não devia. Ele permaneceu calado, esperando. Navarro matou um homem, disse, trêmula. Um dos vaqueiros dele. Acusou-o de roubo, mas não havia nada.
Eu estava lá e eu vi quando ele mandou o capataz amarrar o pobre coitado e, sem piedade, atirou. Depois, ele me viu. Ele disse que ninguém jamais poderia saber. Eu fugi antes que me calassem também. As palavras caíram entre eles como pedras. O rancheiro apertou os punhos. Não duvidava dela, os olhos que o fitavam eram os de quem carregava a marca do terror. Mas acreditar significava se colocar contra um homem que controlava não apenas armas, mas também o próprio medo das pessoas. O conflito se instalou em seu peito. Proteger aquela mulher significava desafiar Navarro. E desafiar Navarro, para um homem sozinho, era assinar a própria sentença de morte. O rancheiro conhecia bem o preço da ousadia. Já vira vizinhos perderem tudo apenas por recusarem vender terra a preço de migalha. Sabia que Navarro esmagava quem ousasse enfrentá-lo. Ele caminhou até a cerca, afastando-se dela por um instante. O vento trazia cheiro de poeira e de chuva distante, como se o céu também pressentisse a tempestade que se aproximava. Ficou ali, de costas, até que ouviu sua voz quebrada às suas costas. Eu te darei tudo, só me deixe viver. Aquela súplica atravessou suas defesas como lâmina. Não era promessa de amor, nem de ouro. Era a confissão desesperada de quem não tinha nada a oferecer além da própria vida. O rancheiro voltou-se para ela. Encarou-a por um longo tempo, em silêncio. Naquele olhar, reconheceu não apenas a fragilidade dela, mas também a chance de quebrar o ciclo de indiferença que o cercava desde a morte dos seus. Era como se o destino lhe desse a escolha de continuar sozinho ou de carregar, junto de si, um peso que também era esperança. Respirou fundo e, enfim, falou. Então viva. Fique aqui. Eu cuidarei do resto. Ela levou a mão à boca, como se tentasse conter o choro. Não havia garantias naquelas palavras, apenas a coragem de um homem que decidirá enfrentar o impossível. Naquele momento, o rancheiro sabia, a guerra estava lançada. Navarro não demoraria a descobrir o paradeiro da mulher. E quando chegasse, não encontraria uma fugitiva indefesa. Encontraria um rancheiro pronto para desafiar a escuridão, mesmo sem garantia de vitória. Os dias seguintes foram de preparação. O rancheiro não tinha ilusões, Navarro enviaria homens. No oeste, segredos não permaneciam enterrados por muito tempo, e a presença daquela mulher em seu rancho já era um chamado à guerra. Ele reforçou as cercas, pregou tábuas nas janelas, arrastou barris de água para dentro da casa. O rancho nunca havia sido uma fortaleza, mas, nas mãos calejadas do rancheiro, transformava-se em algo próximo disso. Cada golpe de martelo era um aviso ao destino: aqui, ninguém passará sem luta. Na estrebaria, selou o cavalo com calma, como quem prepara não apenas a fuga, mas a resistência. Afiou a lâmina do facão, limpou a velha espingarda, revisou a munição. Cada gesto era calculado, repetido como ritual. O silêncio do trabalho era quebrado apenas pelo zunido do vento e pelo estalo distante de trovões, prenúncio de tempestade. A mulher o observava em silêncio. Havia culpa em seus olhos, mas também algo novo, firmeza. Já não tremia como antes. Talvez porque entendesse que a fuga não era mais possível, que a verdade exigia confronto. Na manhã do quarto dia, o pó se ergueu no horizonte. O rancheiro viu primeiro uma nuvem que não era de vento, mas de cavalos. Ao menos uma dúzia de homens vinha em direção ao rancho, armados, as silhuetas recortadas contra o sol nascente. Ele respirou fundo, sentindo o coração bater lento, como sempre acontecia antes da violência. Chamou-a para dentro. Vai se esconder. A voz era seca, sem espaço para discussão. Mas ela negou com a cabeça. Não posso me esconder para sempre. O rancheiro não insistiu. Havia mais urgência no que estava por vir. Quando os cavaleiros chegaram à entrada do rancho, o líder avançou. Não era Navarro em pessoa, mas seu capataz, um homem corpulento, de rosto marcado por cicatrizes e olhar que não conhecia compaixão. Levantou a voz, alto o bastante para ecoar nos vales. Entregue a mulher, rancheiro, e ninguém precisa morrer aqui. O rancheiro apoiou a espingarda sobre o batente da janela. Este rancho é meu. E ninguém entra sem permissão. Risadas secas se espalharam entre os homens. O capataz ergueu o braço e, num gesto brusco, a batalha começou. Os primeiros tiros explodiram no ar, rasgando o silêncio. O rancheiro respondeu com precisão.
Dois dos homens caíram dos cavalos, engolidos pela poeira que se levantava. O som dos disparos ecoava como o trovão, misturado ao relinchar dos animais e ao grito dos atacantes. O rancho virou trincheira. As balas atingiam as paredes, arrancando lascas de madeira. O rancheiro movia-se com destreza, alternando entre a janela e a porta, cada disparo certeiro. O cheiro de pólvora tomava o ar, denso como fumaça de incêndio. Apesar da idade e das cicatrizes, ele lutava com coragem feroz, como se cada tiro fosse uma promessa cumprida, ninguém tomaria o que estava sob sua guarda. O facão, afiado, repousava ao lado, pronto para quando a munição acabasse. Os homens de Navarro, vendo a resistência, avançaram pelo desfiladeiro próximo, tentando cercar o rancho. O rancheiro montou o cavalo e saiu por uma passagem lateral, surpreendendo-os com o fogo cerrado. O confronto espalhou-se pelos arredores, poeira levantada pelos cascos, sangue manchando a terra seca, gritos cortando o vento. O capataz, enfurecido, partiu contra ele. Os dois se enfrentaram corpo a corpo, lama e suor misturados à pólvora. O rancheiro levou golpes, mas resistiu, como o tronco que não cede ao machado. Por fim, em um clímax de sacrifício, investiu com o facão, cortando o ar com a fúria de quem não tem mais nada a perder. O capataz tombou na poeira, derrotado, mas o rancheiro cambaleou, ferido no ombro e nas costelas. Foi então que a mulher apareceu. Já não era a fugitiva assustada que implorava por abrigo. Subiu ao alpendre, a voz firme como o sino no meio da batalha. Eu vi Navarro matar um homem. Gritou, para que todos ouvissem. Eu testemunhei a crueldade dele, e não vou me calar. As palavras ecoaram sobre o campo de poeira. Alguns dos homens, antes dispostos a lutar, hesitaram. O medo de Navarro era grande, mas maior ainda era o peso da verdade dita em público. Pouco a pouco, recuaram, levando consigo os feridos. A vitória foi dura e amarga. O rancheiro permaneceu de pé, mas o corpo carregava marcas profundas. Sangue escorria pelo braço, manchando a camisa. A mulher correu até ele, sustentando-o antes que desabasse. O vento soprou forte, levando embora o eco dos tiros. O rancho ainda estava de pé, mas as cicatrizes na madeira e no homem que o defendia contavam a história da batalha. Ele, ofegante, olhou para ela. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas a aceitação de que havia escolhido lutar ao lado dela, e continuaria a fazê-lo, enquanto tivesse forças. No Velho Oeste, poucos homens escolhiam o caminho da honra. Ele havia escolhido, mesmo sabendo o preço. O rancho estava em silêncio depois da batalha. Não um silêncio pacífico de uma manhã calma, mas um silêncio pesado, feito de fumaça de pólvora, sangue derramado e corpos levados pelo vento. O rancheiro, sentado nos degraus do alpendre, olhava para a vastidão do oeste. O horizonte parecia não ter fim, um mar de poeira dourada onde o sol se punha lentamente, tingindo o céu de vermelho. Ele estava ferido, o braço enfaixado com tiras improvisadas, o peito latejando a cada respiração. O sangue secava na camisa, colada à pele como lembrança do preço pago. Ainda assim, permanecia firme. Havia algo em seus olhos que não se via antes, não apenas resistência, mas um brilho que lembrava esperança. A mulher cuidava dele com mãos trêmulas, mas decididas. Preparou água, limpou feridas, ajeitou-lhe os ombros para que pudesse respirar melhor. Não falava muito, a cada gesto carregava a urgência de quem temia perdê-lo, mas também a gratidão de quem descobriu um refúgio verdadeiro. Ao observá-la, o rancheiro percebeu que ela também havia mudado. Já não era a fugitiva que tremia diante da sombra de Navarro. Havia força em sua postura, coragem em seus olhos. Naquele rancho, entre tiros e poeira, ela encontrara mais do que abrigo, encontrara a prova de que ainda podia resistir, de que a vida podia ser mais do que medo. O narrador que acompanhava aquela história sabia, o homem que um dia escolhera o silêncio e a solidão estava diante de um limiar. A batalha não apenas havia vencido os inimigos, mas também quebrado as correntes que o prendiam ao isolamento. O rancheiro, calejado por tantas perdas, começava a se abrir à possibilidade de dividir a vida, de aceitar que até no deserto podia florescer algo novo. Naquela noite, quando o fogo da lareira iluminava o interior do rancho, os dois se sentaram frente a frente. O rancheiro, ainda com a respiração curta, falou com voz grave, mais serena. Você me disse que me daria tudo. Mas eu não preciso de tudo. Ela o fitou, confusa, os olhos úmidos refletindo a chama do fogo.
Só preciso da verdade, continuou ele. E da sua presença. Nada mais. As palavras ficaram suspensas no ar, mais fortes do que qualquer promessa feita às pressas. Pela primeira vez, o peso do desespero que ela carregava pareceu se desfazer. Ela se aproximou, pegando-lhe a mão calejada entre as suas. Não havia pressa em seu gesto, apenas sinceridade. Então eu fico, disse, com voz firme. Não porque não tenha para onde ir. Mas porque aqui encontrei mais do que fuga. Encontrei coragem. Foi uma promessa diferente daquela que fizera ao chegar. Já não era um pedido de sobrevivência, mas uma entrega verdadeira, sem medo. O rancheiro fechou os olhos por um instante. A lembrança de sua esposa perdida e de seu filho se misturava à certeza de que a vida, mesmo dura, ainda lhe concedia uma segunda chance. Abriu os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Na manhã seguinte, o sol ergueu-se sobre o rancho como se quisesse limpar os vestígios da noite anterior. Os cavalos pastavam em silêncio, suas silhuetas recortadas contra a luz dourada. A poeira levantada pelo vento parecia dançar no ar, cintilando sob os raios do amanhecer. O rancheiro, apoiado no corrimão, contemplava a cena. O oeste continuava o mesmo, árido, implacável, cheio de injustiças. Ele sabia que Navarro ainda tinha homens, que o perigo poderia voltar a qualquer momento. Mas sabia também que já não enfrentaria tudo sozinho. O oeste nunca seria justo. Mas, naquele instante, ele entendeu que a esperança não precisava nascer do justo, mas do corajoso. Que mesmo entre a poeira, o sangue e o silêncio, ainda havia espaço para a verdade e para a honra. E, ao seu lado, a mulher permanecia, não mais como fugitiva, mas como testemunha e companheira. Juntos, olhavam o horizonte. E naquele olhar compartilhado havia algo que o oeste não podia roubar, a promessa de recomeço. O vento soprou forte, levantando o pó dourado ao redor deles. O sol se punha devagar, tingindo a terra com tons de fogo. Os cavalos ergueram a cabeça, como se também reconhecessem que o rancho, marcado pela violência, agora abrigava uma nova história. O rancheiro respirou fundo, sentindo a dor das feridas, mas também a leveza de algo que não sentia há muito tempo, esperança. Dedo indicador apontando para a direita. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com quem acredita na força da coragem e da compaixão, e inscreva-se para acompanhar mais narrativas épicas do Velho Oeste. Porque até mesmo entre poeira, sangue e silêncio, a verdade e a honra ainda podem mudar destinos.